Estamos de volta com o programa Alma Querida, fazendo aquele comentário a respeito que muitas pessoas nos fizeram, e esta Alma Querida masculina foi talvez o porta-voz, né? Falando a respeito de como é que funciona isso, a questão da bala perdida, enfim, como é que pode. E assaltos, inclusive, ele pergunta, e essas pessoas que estão sendo assaltadas e morrem através do assalto, né? E como é que fica isso? Estava no destino dela? Então, nós estamos comentando exatamente sobre isso e falando sobre, né, o capítulo 8º do Livro dos Espíritos, que fala a respeito disso. Coloca lá exemplos vivos, práticos. Exatamente. Né? Fala de bala, fala de escada, aliás, de raio também. Também tem um exemplo de raio. A pessoa estava no momento certo, naquele raio, tipo, se tivesse, eles usam assim, doutora Adão, tem uma árvore, né, e o raio era para cair naquela árvore. Aí eles perguntam, os espíritos fez com que o raio caísse ali? Não, na verdade, os espíritos induziram essa pessoa que deveria passar por essa experiência estar naquele momento lá. Exatamente. Né? E é bênção, tudo é Claro. bênção, Claro. tudo é bênção, porque por trás de tudo está o amor do Senhor. Sim, e o doutor Adão falou de Brumadinho, né, antes do primeiro bloco. Exato, e falando a respeito até de coisa bonita que vem acontecendo naqueles resgates, é isso? Exato. Coisa bonita, né? Exatamente, né? E olha, e a programação de todos aqueles que estavam ali reunidos, familiares, e se reuniram naquele lugar. E agora o que acontece? Num momento no planeta em que a situação não é mais de Brumadinho. Brumadinho, sabe, agora está onde? No planeta inteiro, porque todo mundo está falando, né? Então nós estamos aprendendo o que é sincronicidade. Todo mundo rezando ao mesmo tempo por aqueles irmãos que estavam ali. Claro, claro. Então nós estamos fazendo uma coisa fantástica, descobrindo o Somos Um. Interessante, né? O Somos Um, eu costumo dizer, né? Tá, é no capítulo 22, no Evangelho segundo o Espiritismo. Não separe o homem o que Deus uniu. Indissolubilidade do casamento, né? Indissolubilidade, 22, né? E não é só de casamento, não separa o homem que Deus uniu. Não vai me separar de você que nós estamos unidos. Com certeza. Tá? Não vai me separar de Brumadinho, não vai me separar do Oriente nem do Ocidente, não vai me separar dos protestantes, nem dos evangélicos, nem dos budistas, nem dos shintoístas, nada disso. Com certeza. Somos um. Somos todos filhos de Deus. E tem tanto registro bonito, né, do Espiritismo. Ação e reação de André Luiz tem, aqueles resgates bonitos que houve da questão do avião, daquele acidente do avião. Tem vários registros lindos, né, que dizem a respeito. E aí, doutora Adão, tem um caso em Cartas e Crônicas de Chico, que fala uma situação tão interessante que as pessoas falam assim, poxa, porque até espíritas, a gente estava com um comentário essa semana, e os próprios espíritas não estavam querendo, muitos não compreendem, não aceitam. É impressionante, a gente está falando aqui em rede nacional, mas é uma verdade, sim. A realidade de Deus, ela é tão grandiosa que até para os nossos olhos materializados, né, sente uma certa dificuldade de compreender. Mas nós vamos colocar um caso bem prático aqui para perceber como é que funciona. Na verdade, na época de 171 anos, né, na época onde houve muitas mortes, tá, de pessoas que foram queimadas naquele circo, que parecia aqueles espetáculos, né? Lembra disso? Então, as pessoas foram mortas, queimadas naquele momento. Então, teve um livro recente, 18 séculos após, Crônicas, né, de Chico Xavier, e esse livro coloca exatamente como foi. Agora, no Rio de Janeiro, houve 503 mortes. 503 mortes no Rio de Janeiro, num circo que pegou fogo, americano. Essas pessoas que foram mortas nesta situação, no Rio de Janeiro, e é um dos maiores do mundo, né? 50 anos atrás, 60 anos atrás, mais ou menos, justamente foram essas pessoas que estavam lá, no ano 171, lá no circo, fazendo com que pessoas fossem queimadas para serem espetáculos naquele momento. Então, você nota que aquilo existe sempre uma... O que semeardes, isto havereis de colher, né? E a gente fala, puxa vida, acontece uma situação que comove,
né? Aham. E Emmanuel já falou, não se comovam dessa maneira, de uma maneira que realmente não traga alguma coisa positiva, porque tudo está sobre a ordem divina. Tudo está sob a ordem divina, por exemplo. Eu vou contar uma história para vocês, né? Houve uma época em que eu fazia sozinho um programa chamado Alma Querida. Fazia sozinho esse programa, até que um dia eu encontro com uma pessoa que diz assim, olha, eu acho tanto interessante esse programa, como eu gostaria de participar e tal, né? O nome dela é Dora Martins. Então ela veio e começou, e agora o Adão chega aqui e eu não peguei mais nada, né? Só venho e participo do programa. É como se o programa é dela e eu participo. Então ela vem, vocês viram que coisa linda é participar com ela? Nossa, como eu dou graças a Deus, doutora Dora, da senhora ter aparecido. Quero que aceite agora o meu abraço e a minha gratidão, viu? Segura na mão de Deus. Segura na mão de Deus, né? Olha a mão de Deus aí, né? Coisa linda, né, doutor Adão? Muito obrigado por ter aparecido e ter nos ajudado. E queria pedir para vocês, mande e-mail para ela falando, façam perguntas. Isso. No Alma Querida, manda aqui para a Rádio Boa Nova, para a TV Mundo Maior, que eles fazem chegar na mão da Dora, né? E chega na mão da Dora, aí ela faz chegar no ouvido do Adão quando chega aqui, né? almaquerida@fel.com.br. E-mails para ela. Boa lembrada, doutor Adão. Pode enviar, meus queridos. Está chegando para a gente, tá bom? Isso. Está chegando. Isso. Então, justamente, doutor Adão, já que o senhor me permitiu concluir, sinceramente falando, Deus tem aquela regência, ele é tão perfeito, né? Que já em 72, nós até mencionamos isso, em Chico Pede Passagem, Emmanuel falou isso para nós. Rezem, façam oração, mas não fiquem se lamentando. Não se lamentem, façam oração, façam o que há de positivo para isso. Mas não se lamentem, porque está tudo na ordem divina. Deixa só, tudo na ordem divina. Deixa eu falar um pouquinho mais sobre livre-arbítrio. Livre-arbítrio, né? Tem um negócio que às vezes eu ponho algumas pessoas nos meus contatos, eu ponho na frente MB. MB significa macho besta, é aquele que diz eu quero, eu quero, eu quero. E o MB principal para mim era o Paulo de Tarso. Antes de cair do cavalo, eu falo, todo macho besta cai do cavalo. E o Paulo começa a fazer depois que ele cai do cavalo, ele muda. Senhor, o que queres que eu faça? Senhor, o que queres que eu faça? Qual é a sua vontade? O que você quer me ensinar com isto? Senhor, o que queres que eu faça? Perceber o livre-arbítrio em que se transforma? Se você transformar o seu arbítrio no arbítrio divino, já pensou que lucro a gente vai ter? Lindo, né, doutor Adão? Tudo quanto fizer de fazer eu como se fosse para o Senhor. Uhum. Tá? Isso está no Evangelho. O senhor fala sempre uma coisa, e cai tão bem nesse momento atual. O escândalo é necessário, mas ai de quem o praticar, né? E quem falou então, isso foi o Cristo, né? O escândalo é necessário, mas ai de quem o praticar. Então, quer dizer, essas situações que vêm acontecendo, né, cai bem de luva para esse ensinamento. Olha o livre-arbítrio. Se a sua mão é motivo de escândalo, corta-a, que é melhor você entrar no reino do céu mutilado do que padecer no fogo do inferno. A mesma coisa se o pé é motivo de escândalo. Tudo que é motivo de escândalo, ou seja, aquilo que você faz sem ser da vontade de Deus. Com certeza. Tem que aprender a não fazer. Por isso que eu ensinei muita gente a perguntar. Ao invés de você perguntar, Senhor, o que queres que eu faça? Você pergunta, Senhor, como é que você quer que eu ame? Linda, né? Como é que você quer que eu ame? Como é que eu tenho que amar nessa situação? Com certeza. E nota que há registro, você vê, Cartas e Crônicas, esse livro que acabamos falando, de Chico Xavier, né, com o irmão X, que mostrou, que relatou esse registro, né, fez essa ponte do que aconteceu no ano 1171 e que aconteceu no Rio de Janeiro. Vocês notem que isso é um registro. Essa é uma prova concreta, né, de toda a sintonia, de todo o que acontece tem a sua resposta, tá? E por isso que nós, como espíritas, somos pessoas que sabemos que deveremos agir de maneira produtiva e não lamentativa. Nossa, como é importante você ter esta consciência que por trás de tudo está a vontade de Deus. E ter a consciência de perguntar, Senhor, qual é a sua vontade? O que você quer que eu faça? O que quer me ensinar com isso? Que caminho eu tenho que seguir? Como é que eu tenho que usar o arbítrio agora? Para onde eu devo ir? O que você quer me ensinar com isso? Porque
tudo é para o ensinamento, é para o meu crescimento. Sim. E sempre fica aquele orar e vigiar, né? Ele falou a respeito da questão do assalto, essas coisas todas. Orar e vigiar, meu querido. Sabe, quando não é para acontecer, não é para acontecer. Doutor Adão é uma situação viva. Ele talvez não lembrou sobre isso, mas eu lembro que ele teve um acidente e ele simplesmente se salvou de um tiro que deu, né? E ele, uns anos atrás, e ele se salvou. O primeiro tiro. Ah, sim. Então, quer dizer, é uma experiência viva. Foram assaltá-lo e ele simplesmente se salvou. E está aqui, feliz da vida conosco. É, já levei 2 tiros, né? E que interessante, né? Um deles foi... O cara tinha boa pontaria, era pro coração. O coração. Mas o bolso estava cheio de coisas. Sim. E a bala desviou. Não era para acontecer. E rasgou o intestino, deu Sim. o intestino. Então, eu fiquei sem um pedaço do intestino. Não era para acontecer. Eu estava no hospital e o que aconteceu? Olha que coisa interessante. Tava Agora no é hospital, interessante, meu amor. Nós queríamos tanto ouvir esse assunto, mas a Já- culpa é dela. já lá A vem culpa é ela. dela. É de dar tchau. A culpa é dela. É para dar tchau, né? É para dar tchau, Então, a culpa é dela. sem coral? Brincadeira. Sem coral? Sem coral, porque não dá tempo. Sem coral. O coral é 018, né? 0800 12 18 38. É para você ligar. Parabéns, doutor Adão, por o senhor estar conosco. Muito obrigada. Muito Deus. obrigado Muito ao obrigada, Pai, Jesus. obrigado, Senhor, por tudo, pelas bênçãos. E até o próximo encontro, se Deus assim nos permitir. Que assim seja. Que